Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença. Salmo 139, 4. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, já conheces toda. Eu já dei alguns exemplos aqui que aconteceu na minha vida, no cotidiano da minha vida, sobre isso. De algo que eu pedi para Deus e aí quando eu percebi, ele já tinha respondido. O que eu pedi para ele chegou à minha mão, mas já tinha sido preparado antes de eu pedir. Mas sábado aconteceu novamente isso. A Janete está sempre por aqui, uma amiga querida que geralmente está aqui nas lives. A gente troca muitas experiências juntas. A gente é uma amiga que eu ganhei nos últimos tempos e a gente tem a mesma visão sobre muitas coisas. Então, às vezes, quando ela está precisando de oração, ela pede. Quando eu estou precisando de oração também, eu peço para ela. E é assim. E no sábado, ela falou: Fernanda, nessa madrugada, Deus tocou meu coração para orar por uma pessoa. E aí ela falou o que foi que chegou no coração dela para que ela orasse por aquela pessoa. E aí ela falou: eu queria que você me ajudasse em oração por essa pessoa. Isso foi no sábado. Na madrugada, Deus falou com ela. E aí, acho que eram umas 8 da manhã, 8 e pouco, ela falou comigo. Quando foi depois de 1 da tarde, a pessoa que a Janete tinha sido tocada por Deus para orar por ela, entrou em contato comigo e falou: Fernanda, você pode orar por mim? Porque eu estou com essa e essa dificuldade. Aí eu ri porque eu falei assim. Aí eu contei para a pessoa, falei: você sabia que Deus já tinha falado com a Janete sobre você? E desde a madrugada ela estava orando e ela me chamou para orar. Nós estamos orando por você antes de você pedir. Antes de você falar comigo, a gente já estava orando. Eu estou contando para você, parece algo simples, mas é poderoso. Parece simples, mas é poderoso. Você constatar de que Deus levantou pessoas para orar para você por algo que você pensou em pedir, você nem tinha pedido ainda, e Deus já tinha levantado pessoas para orar. Então toda a sua necessidade, tudo que você precisa, Deus já providenciou tudo que você precisa. E hoje eu queria falar um pouco sobre Elias. Já falei muito sobre Elias aqui, mas hoje ardeu no meu coração novamente essa palavra sobre Elias. E eu sugiro como leitura hoje para vocês, 1 Reis 19. Leia todo o capítulo, porque hoje eu vou falar uns versículos pinçados do capítulo 19. Para que você reconheça Deus na sua tempestade interior, no seu ataque aqui da mente, que é o lugar onde a gente não pode fugir, porque nós estamos conosco mesmos 24 horas por dia e muitas vezes nós somos atacados na nossa mente. E eu queria trazer para você essa palavra aqui de 1 Reis, para dizer para você que o lugar que você acha que você está sozinho, que lugar que você acha que você não está tendo ajuda, que lugar que você acha que você está com medo, está ansioso, está desesperado, e você tem esperado que alguém venha te tirar desse lugar, tem esperado ajuda e você não vê ninguém. Aí você se desespera. Você precisa reconhecer a Deus na sua tempestade interior. Você precisa reconhecer a presença dele. Porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus para sermos ouvidos. Colocamos: Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me tira daqui, Senhor, me dá isso, Senhor, resolve esse meu problema. E hoje eu queria desafiar você para chegar diante de Deus, não para que Ele te ouça, porque Ele sabe tudo que você precisa, não que você não precise falar. É necessário que você chegue diante dEle e coloque todas as suas petições. É uma ordem, né, do Senhor, fala assim: não andeis ansioso, mas sejam conhecidas diante de mim toda a sua petição e coloque diante de mim tudo o que você está precisando, mas já pode agradecer. Tem atitude de gratidão, porque eu já estou fazendo, eu já estou trabalhando. Há a necessidade nossa de confessar nossas necessidades. Mas aqui, Elias, em 1 Reis 19, ele estava parecendo um disco furado. Ele estava parecendo um disco furado. Com aquele barulho na cabeça dele que não deixava ele em paz, que ele estava sozinho, que ele ia ser morto,
a Jezabel estava atrás dele, que ia matar ele, que ele estava sozinho, que não sobrou ninguém. E Deus, quando ele estava na caverna, fugindo, se escondendo e com medo, encolhido lá dentro, no versículo 9, fala que quando ele entrou nessa caverna, ele ouviu a voz do Senhor que disse assim: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você faz aqui, Elias? E eu gosto muito dessa palavra aqui. Significa que Deus estava ali. Não falou assim: o que você está fazendo aí? Deus não estava de longe olhando onde Elias estava. Deus estava com Elias aqui. O que você está fazendo aqui, menino? E no versículo 10, ele dá a resposta. Ah, Senhor, por que está acontecendo isso? Se eu estou sozinho, eu estou solitário. No versículo 13, Deus pergunta de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Novamente o Senhor estava ali com ele. Depois de toda a explicação que ele deu, Deus falou: o que você está fazendo aqui? Se você ler o versículo 10 e o versículo 14, é o mesmo discurso. As vírgulas no mesmo lugar, as mesmas palavras, a mesma pontuação. O versículo 10 e o versículo 14 são iguais. Ele fala: ah, Senhor, sabe o que é? Deixa eu falar para o Senhor. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu falar para o Senhor. Aqui, ó. Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor. Eu estou sofrendo aqui por causa do Senhor. Aí ele continua. O Senhor, Deus dos exércitos, por isso que eu estou aqui, por causa do Senhor. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os seus profetas a fio de espadas, e eu fiquei sozinho. Restou somente eu. E agora? Estão querendo também tirar minha vida. E no versículo 14, quando Deus pergunta de novo, que Deus procura falar com ele, e ele não consegue escutar, porque o que ele vê é um vento, e ele não consegue ver no vento a voz do Senhor. Vem o terremoto, ele não consegue ouvir a voz do Senhor no terremoto. Vem ali fogo, e ele não consegue ouvir a voz do Senhor no fogo. Porque você não escuta Deus quando o vento dos problemas, o terremoto, as suas inseguranças estão gritando mais alto dentro de você. Quando o fogo, o desespero te atinge, você não consegue ouvir a voz de Deus. Você consegue ouvir só sua dor, você consegue ouvir só a sua necessidade. Porque aí Deus pergunta de novo: e aí, Elias, o que você está fazendo aqui? No versículo 13. O que responde Elias? Ah, Senhor, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo. Eu estou aqui por causa do Senhor. Estou aqui nessa caverna por causa do Senhor. Sabe o que aconteceu? Os israelitas abandonaram a tua aliança. Destruíram os teus altares. Mataram os seus profetas. Blá, 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 blá. E eu fiquei sozinho. Se você for ver no versículo 18, ele fala assim: você não ficou sozinho, não. Mais de 7.000 israelitas continuam fiéis a mim. Então, quando nós estamos ouvindo o barulho da nossa necessidade, o barulho do nosso desespero, da nossa angústia, da nossa dor, nós não conseguimos ouvir Deus falando, porque Ele fala na brisa suave. Deus só vai falar com você quando você aquietar seu coração e parar de buscar a presença de pessoas te ajudando. Que é essa coisa? Ah, mas ó, o pastor não veio falar comigo. Ah, o meu líder não veio me ajudar. Ah, minha irmã, minha família, ninguém estendeu a mão para mim. Isso são ventos, são barulhos, são terremotos, são fogo que tá ali te consumindo, te levando para o desespero e você não consegue ver Deus. Deus fala: eu estou te levando aqui, eu estou permitindo tudo isso na sua vida para você entender que a minha presença está com você. E somente eu posso resolver suas questões. O dia que na sua vida precisar de uma mão estendida, humana, eu vou colocar essa pessoa na sua vida, no seu caminho, na sua trajetória, e essa mão vai estar estendida para você. Se não existe nenhuma mão estendida para você, é porque eu quero que você olhe para mim. E você percebe que na sua jornada existem pessoas que vão estender a mão para você na sua caminhada,
Pessoas que surpreendentemente você nunca esperava. Porque você esperava às vezes de alguém. Às vezes você esperava do pastor, da sua igreja, do seu líder. E aí alguém que você nunca nem falou um bom dia na igreja vem e te ajuda. Aquela pessoa que veio estender a mão para você, ela representa a igreja de Cristo. E muitos não entendem que a ajuda do irmão da igreja, que é a igreja que está ajudando, é a igreja que está estendendo a mão. Porque a pessoa às vezes considera ajuda só quando o líder vem. Não considera quando um irmãozinho chega e fala, senti de orar por você. Ah, mas porque não foi o pastor que chegou e falou, senti de orar por você. Você não considera. E você continua com seus barulhos, com sua tempestade, com o vento, tentando reconhecer Deus ali. Você não recebe a oração de um irmão que sentiu de orar por você, porque ele não é o pastor, ele não tem um cargo importante na igreja, você não considera, você fala assim, a igreja não liga para mim. A igreja não se importa comigo. E quantas vezes pela madrugada existe um irmãozinho, uma irmãzinha da igreja que se sentiu compelido, movido pelo Espírito Santo para orar por você, para interceder por sua vida, mas você não considera. Porque tá muito barulho da sua autopiedade, do seu vitimismo, sabe? Da sua dependência de ser reconhecido pelas pessoas. Não, Fernanda, imagina. Eu não quero ser reconhecido por ninguém, não. Eu sou satisfeita aqui no meu cantinho. Não é nada. Porque se você continua na expectativa de sair deste lugar sem a presença de Deus, contando com a presença de pessoas, você está querendo ser ouvido, ser reconhecido, sim. Ser notado, sim. E nós precisamos ser notado e reconhecido por aquele que nos criou. E ele vai enviar ajuda para você. Quando você precisar de gente para te ajudar, ele coloca essas pessoas para te ajudar. Porque a pessoa que você quer que te ajude, que estende a mão para você, ela Deus não quer ela te ajudando agora. Muitas vezes se nós recebermos ajuda no momento errado na nossa vida, ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Tem pessoas que você ajuda muito mais quando você deixa de ajudar ela do que quando você está ajudando. Eu tenho experiência própria na minha vida sobre isso. Eu já impedi muitas pessoas de crescer resolvendo o problema delas. Eu já impedi muitas pessoas de ouvir a voz de Deus sendo resposta para elas. Sem que Deus me dissesse para fazer isso. Eu vi a necessidade, eu já queria suprir. A Elisama está falando, aquieta, Deus, acalma, paizinho, para que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz. Isso que você está falando é uma grande verdade. Porque o Elias só escutou a Deus quando ele calmou. Quando ele aquietou o coração dele. No Salmo 46, versículo 10, fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado no céu. Se você quer ter o seu Deus como seu refúgio, como sua fortaleza, você precisa aquietar, você precisa ouvir a brisa suave que o Senhor está colocando aí na sua vida. E para que você escute a voz de Deus, quando você aquieta todos esses pensamentos na sua vida, você vai ver que você não precisa de um movimento extraordinário, impactante. Uma coisa simples, como uma brisa suave, pode mudar toda a sua história, pode mudar o seu entendimento e você começar a ver toda essa sua questão, a sua problemática, da ótica de Deus. O que Deus responde para Elias? Quando Elias fala de novo, fala, Senhor, lê lá, o 1 Reis 19:10 e 1 Reis 19:14. É a mesma coisa. Repetiu o mesmo versículo. E nós ficamos ali com a mesma história. Todo mundo, que às vezes tem gente que tem até preguiça da gente, porque a gente só tem lamúria, só murmuração. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, sabe por que eu saí da igreja? Porque ninguém se importa comigo. Ninguém me ajuda. Aí eu virei e falei assim, uai, mas eu oro por você, você sabe que eu oro por você todos os dias. Ela falou assim, mas não é a igreja. Eu falei, como assim não é a igreja? Eu falei, eu sou a igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Você não foi abandonado pela igreja.
Eu oro por você todos os dias. Você sabe disso. Eu sou a igreja. Mas por que a pessoa não me reconheceu como igreja? Porque ela estava esperando algo mais extraordinário, alguém mais importante. Desculpa, gente. Estava esperando alguém com um cargo maior, às vezes, para dizer, olha, eu estou orando por você, eu me importo com você. Deus está com você. Ele não te abandonou. Você acha que você está sozinho. Você acha que você está solitário. Deus falou assim, Elias, para com isso, homem. Você está achando que só você me adora, só você sofre por causa do meu nome, só você é perseguido. Ainda tem 7.000 israelitas que não se renderam a Baal, que não se dobraram a Jezabel. Como assim? Você acha que é só você porque você até agora só está escutando o barulho da sua dor, o barulho da sua necessidade. E como é que o problema de Elias foi resolvido, gente? Quando ele obedeceu, quando ele voltou a fazer o que ele fazia antes. E aí, quando ele fala todas essas lamúrias, quando Deus vai falar com ele, fala assim, quando ele reconhece que é a voz de Deus, fala que Elias joga o manto dele na cabeça, porque ele reconhece que é Deus que está falando. A primeira vez que ele escuta Deus falar, ele não reconhece a voz de Deus, não. Assim, ele não tem reverência nenhuma. Ele já fala assim, se eu tô aqui por causa do Senhor, e tá ali meio revoltado. Mas a segunda vez que Deus fala com ele, ele repete o mesmo discurso, mas dessa vez, ele vai com reverência. Ele fala, tá, Senhor, agora eu vou te escutar. E sabe o que Deus fala para ele? Versículo 1 Reis 19, de 15 a 17, fala assim, então pode voltar, rapaz. Volta onde você parou. Você vai ungir líderes e profetas. Volta. Volta a fazer o que eu te chamei para fazer. E o que aconteceu com Elias? Quando aconteceu toda essa perseguição de Jezabel com ele, ele ficou paralisado no seu medo, na sua dor, no seu desespero, na sua solidão. Ele parou de fazer o que ele fazia. Achando que ele tinha parado de fazer tudo por causa de Deus. Deus falou, você parou de fazer tudo por causa do seu medo, por causa da sua dor, por causa da sua angústia. Porque você tá achando que ninguém se importa com você. E aí, por isso que você parou. Mas pode voltar. E aí fala lá que ele volta para a missão dele. E lá ele unge novos líderes. Ele unge profetas. Enquanto ele está focado na necessidade nele, no desespero dele, ele sente falta de pessoas do lado dele. Ele fica solitário. Mas quando ele entende que a presença do Senhor está ali com ele o tempo todo, e quando ele entende que Deus não o deixou sozinho, existia mais de 7.000 que pensavam como ele. Só que esses 7.000 não podiam estar ali com ele junto. Porque ele que fugiu, ele que saiu, ele que se escondeu, ele que encolheu. Se ele não tivesse fugido, ele estava junto com o povo, ele não estava sozinho. Ele estava junto com a comunidade de fé dele, lutando e guerreando pelas mesmas perseguições, porque a mesma perseguição que ele estava sofrendo, os outros também estavam. Mas juntos nós somos mais fortes, não é não? Para terminar essa live, Êxodo 33, 14. A palavra que Deus disse para Moisés. A minha presença irá com você e eu te darei descanso. Quando a presença de Deus está conosco, é sinal de que nós estamos em obediência. Quando nós cremos que Ele está conosco, nós estamos obedecendo. Mesmo que tudo parece contrário. Mesmo que venha esse sentimento mesmo de que ninguém está se importando. Esse sentimento de que ninguém está se importando é um sentimento natural nosso. Mas olha para a brisa suave. Deus está dizendo, nesse momento você não precisa de pessoas, você precisa da minha presença. O dia que você precisar de gente, eu vou colocar as pessoas no seu caminho. Porque qualquer outra pessoa que venha atender sua necessidade neste momento não vai te ajudar. Vai impedir que você cresça. Então, toda vez que você se sentir sozinho, você chega para diante de Deus e fala, Senhor, eu sei que o Senhor sabe toda a minha necessidade aqui, mas eu não quero mais que o Senhor fique me escutando, porque eu sei que o Senhor já sabe, eu já falei tudo, até repeti 2 vezes aqui. Eu quero te ouvir. Fala para Deus que você quer ouvi-lo.
Sabe o que ele vai dizer para você? A mesma coisa que disse para Moisés. Como você me obedeceu, olhando para mim, não para pessoas, esperando de mim, não de pessoas. A minha presença irá com você e eu te darei descanso. Que Deus coloque na sua vida, no seu coração hoje, esse abraço do Espírito Santo para que você sinta que as pessoas não te abandonaram, que você não está sozinho. Esse momento solitário é para que você tenha algo especial e experimente, tenha essa experiência entre você e Deus. Qualquer pessoa nesse momento vai atrapalhar a sua relação com Deus. Quando você precisar realmente de pessoas, não se preocupe. Deus vai colocar cada uma dessas conexões na sua frente, porque Ele vai na sua frente. Ele prepara todas as conexões, toda a ajuda que você precisa. Então sai desse lugar, dessa caverna de vítima, onde o barulho e as tempestades e o vento e o fogo e o terremoto não deixam sua cabeça em paz. É ataque na mente toda hora. Olha para o seu Deus que criou você, porque Ele assume a responsabilidade de tudo aquilo que Ele cria. Ele protege, Ele cura, Ele restaura, Ele salva. E não existe um poder maior do que o amor dele por nós, que enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para que você saísse dessa vida pequena, mesquinha, medrosa, doente e viesse para uma vida abundante, que não importa como está em volta, perseguição, caos, você vai ter descanso, porque você sabe que antes da palavra vir na sua boca, Deus já conhece tudo e já está providenciando tudo para você. Coloca a mão no coração agora por você. Santo, 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 nosso Senhor, nosso Deus santo, como eu te amo, Senhor. Como é bom saber que o Senhor é nosso Deus Criador, Salvador, Pai, Resgatador, Marido. O Senhor é tudo que nós precisamos. Isaías 54, o Senhor diz que é o nosso marido lá, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guia, que o Senhor é que controla todas as coisas. E assim como o Senhor esteve com Moisés, a tua presença está conosco para nos dar descanso. Abraço os meus irmãos nesta manhã. Tire, Senhor, toda essa fixação em estar nessa caverna, nessa paralisia, e nos ajude a voltar à nossa missão, ao plano original que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, que todo barulho da sua mente aquiete. Aquiete-se diante da presença do Senhor e escuta o que Ele está falando. Ele está trazendo para você libertação, cura e salvação. Em nome de Jesus, nesta manhã, seja liberto de todas as suas prisões emocionais. Todo o seu ataque mental seja silenciado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.